Graça e paz, queridas, aqui quem está falando é Sandra, a esposa do pastor Jairzinho, da comunidade evangélica Palavra da Fé, em Aracaju. E neste dia eu quero trazer para vocês uma palavra que está ardendo no meu coração, que é uma palavra que vai te abençoar muito para o momento, mas não somente para esse momento, mas para toda a sua vida, todo o seu caminhar. Abra seu coração para receber em nome de Jesus. Essa palavra tem como título Medo, feche essa porta. E ela está baseada em um versículo que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, que é o versículo 7, onde Paulo escreve para Timóteo a respeito da fé, da confiança e do medo. E no versículo 7, eu vou ler em 3 versões diferentes. Primeiro eu vou ler na versão NVI, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E outra versão, que é a NVT, diz assim: Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. E ainda na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Amém? Então, prudentes sim, medrosos nunca. Então, o Espírito que Deus nos deu, ele não nos torna medrosos. Amém, queridos? Mas ele nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Ser prudente é evitar os perigos, né? É ter cautela, agir com precaução. Mas ser medroso é diferente. Ser medroso é ser dominado pelo medo. E o medo é um sentimento gerado por uma consciência de perigo. Quando a gente se sente ameaçado, fisicamente ou psicologicamente, né? Quando a gente se sente ameaçado por alguma coisa, esse medo é gerado em nós e pode nos dominar e nos tornar medrosos, certo? Então, para a psicologia, o medo é um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação, a um objeto, né? A uma doença, certo? A preocupação e a ansiedade, o desconforto, o nervosismo, a tensão, a fobia, são formas de demonstrar o medo. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas dizendo assim que parecia que ia ter um ataque cardíaco, o coração acelerou e correu para o hospital, e quando chegou lá fez exames cardíacos, fez exames de todo tipo e não deu nada. Por quê? Por que será? E muitas vezes a gente escuta do médico dizendo assim: olha, você não tem nada, isso é emocional. Então, assim, o medo causa essas coisas. Existem pessoas que têm medo de ficar doente, têm medo de morrer, de falar em público, têm medo de altura, de água, de escuro, de lugar fechado. Existem vários tipos de fobias, né? Então, quem sente medo, ele tem sempre a mente em estado de alerta, está sempre em alerta e gerando estresse no seu corpo, no seu organismo, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente a diferentes situações. Com relação à pandemia mesmo que nós estamos passando, a gente vê pessoas reagindo de formas diferenciadas. Tem pessoas que têm cautela, prudência, outras já não estão ligando e outras já têm realmente medo, né? Algo que pode causar medo em alguém pode não causar nada em outra pessoa. E cientificamente, né, comprovado na medicina, pelos estudos, nós temos uma glândula situada acima dos rins, que ela é chamada de glândula suprarrenal, que ela é formada por 2 tecidos,
certo? Diferentes, que originam duas partes da glândula. São duas partes, o córtex suprarrenal e a medula suprarrenal. Então, cada parte dessa glândula produz hormônios diferentes. A medula suprarrenal, ela é responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina. Quando existem aquelas pessoas que vão aos parques de diversões e querem superar o medo e vão em roda gigante, em montanha-russa, né? E disse assim, olha, adrenalina, é muita adrenalina. Então, a adrenalina, ela é um hormônio que ela é liberada em grandes quantidades no organismo depois de fortes reações emocionais. E dessas reações emocionais tem o medo e o estresse. Então, o medo e o estresse, ele libera adrenalina e noradrenalina, e que é uma função até normal para o corpo, mas quando é liberada em alta quantidade, ela é prejudicial para o organismo, certo? Ela pode provocar o aumento dos batimentos cardíacos, da pressão arterial, a constrição dos vasos sanguíneos, essas coisas. Então, algumas doenças, elas são causadas pelo excesso desses hormônios no corpo. Então, cientificamente, podemos dizer que se o medo que nós sentimos está nos levando a tomar uma decisão com cautela, com prudência, pode-se dizer que esse medo não é ruim, que não seria talvez a palavra mais certa a ser usada, medo. Ela não é destrutivo isso, esse sentimento não é destrutivo, na verdade até protege, né? De você estar dentro de uma situação de perigo e você ter cautela em relação àquela situação. Porém, se o medo que você está sentindo está te aprisionando, está te impedindo de agir, de seguir em frente, sim, esse medo, ele é destrutivo, certo? Então, alguns autores da psicologia classificam o medo em 6 fases, certo? Existe a questão da prudência, que é a primeira fase, a cautela, a segunda fase, o alarme, que é a terceira fase, e a quarta fase é a ansiedade, a quinta fase é o pânico, que é um medo intenso, e a sexta fase é o terror. Então, assim, procure observar em que estágio você está diante de alguma situação que está vivendo, até mesmo dessa situação de pandemia que nós estamos passando. À medida que o medo ele aumenta, as reações físicas e emocionais no nosso corpo também aumentam. Portanto, é importante a gente ficar alertas, ficarmos atentos à intensidade daquilo que nós estamos sentindo, da intensidade do medo, enquanto ele está interferindo em atividades básicas da nossa vida. Nós precisamos prestar atenção em algo. Eu li hoje em um artigo publicado algo bem interessante. Vou passar para vocês. Abre aspas. Quando a pessoa passa a evitar o contato com lugares, com pessoas, com experiências novas e até mesmo com os próprios sonhos e desejos, provavelmente o medo, considerável normal, já se transformou em patológico. Fecha aspas. Então, o que é patológico? É doentio. Não é mais saudável, né? Então, quando nós lemos aí em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo escreve para Timóteo sobre o medo. Ele estava em uma prisão em Roma, quando ele escreveu para Timóteo. Ele estava confinado em uma prisão, num pequeno calabouço. E pessoas estavam com medo de visitá-lo, porque temiam serem presas também, por seguirem a Cristo, porque Paulo foi preso por isso, por ser cristão e por estar sendo acusado de estar pregando heresia, corrompendo as pessoas, né? E ele estava preso sozinho. E naquele contexto, Paulo escreve para Timóteo para que ele se mantenha firme, mesmo diante de toda forma de perseguição contra os cristãos. Então, Paulo disse para Timóteo que ele continuasse a proclamar o evangelho, aquilo que ele estava crendo, que ele fosse corajoso, sem medo, e que ele
pregasse cada oportunidade que surgisse. Assim é para nós no dia de hoje, né? Essa palavra, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então nós precisamos receber essa palavra que Paulo deu a Timóteo. E a gente precisa estar firme diante de toda e qualquer situação que nós possamos passar. Paulo mencionou sobre a fé que Timóteo tinha, que vinha da família, da avó, da mãe. E depois disse a ele que o espírito que ele recebeu não produziria nele medo, nem covardia, nem temor, mas poder, amor e equilíbrio. Então, esse mesmo espírito que Timóteo havia recebido, o Espírito Santo de Deus, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós e que opera através de nós. Esse mesmo Espírito Santo que habitava em Timóteo, habita em nós, ele produz em nós poder, amor e equilíbrio, e não covardia. Trazendo esse ensinamento para nós, para o dia de hoje, como nós podemos aplicar isso? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender, não somente por esse versículo citado hoje, mas em várias outras partes da Bíblia, nós podemos ver Davi, outros homens de Deus falando sobre a questão do medo. Nós sabemos que o medo, ele é o oposto da fé. Então, se nós estamos com medo, um medo que não é cautela, não é precaução, não é prudência, se está indo além, como eu falei sobre as fases do medo, conforme a psicologia fala, e a prudência, cautela, alarme. Então, acredito aí, pelos estudos, que quando se passa do alarme, já não está sendo mais algo saudável, né? Quando já vem a ansiedade, até porque a palavra nos ensina que a gente não deve andar ansiosos por coisa alguma. E todas essas coisas que vêm da ansiedade, o pânico, o terror, isso não vem de confiança em Deus. Não é gerado em pessoas que confiam em Deus, porque isso não vem de confiança, e sim de falta de confiança. Então, nós, quando confiamos em Deus, quando nós temos fé em Deus, quando nós temos fé na palavra de Deus, essas coisas não têm espaço na nossa vida. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele é o contrário. Nós devemos meditar e focar nossa mente nas promessas da palavra de Deus. Se você e eu estivermos com a nossa mente renovada com a palavra de Deus, nós vamos nos tornar pessoas cheias do poder, do amor e autocontrole. Então, assim, diante das situações que nós estamos enfrentando, nós não vamos perder o controle. Se a nossa mente for saudável, ela vai operar com clareza, ela vai agir com inteligência, pelo poder de Deus operando por meio dela. Então, eu digo para você essa tarde, esse dia, feche a porta do medo. Você sabe, você tem como discernir se o seu medo está te levando para algo destrutivo. Todas as pessoas com uma certa maturidade conseguem entender em que nível está. Se você está com prudência, cautela, se você está em alarme, ou se já passou para ansiedade, por pânico, por terror. Então você precisa se autoavaliar e ver em que estágio você está. E a sua mente, você precisa renovar sua mente com a palavra de Deus, porque é essa porta que você vai fechar. Porque o medo, ele vai surgir por meio das informações que chegam até você, por meio daquilo que você está meditando, esse medo destrutivo, né? Então, a Bíblia ensina que os cristãos, eles devem ter prudência, certo? Isso significa que nós precisamos ter uma mente que não é regida por medo, nem por ansiedade, nem por paranoia, por depressão, alteração de humor, ataques de pânico. Então, queridos, nós precisamos ficar atentos se o medo está fazendo
que está acontecendo. Ficar atenta se aquilo que eu estou sentindo está fazendo de mim, está fazendo eu pensar só negativamente, isso já é um alerta. Se o medo está desencadeando em nós sintomas físicos, diante dos acontecimentos, a palpitação, os tremores, né? Sintomas físicos, né? A falta de ar, então isso é um alerta. Você precisa estar se enchendo mais da palavra e do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, como Paulo disse, esse Espírito que Deus te deu, ele gera em você poder, ele gera em você amor, ele gera em você equilíbrio, ele gera em você autocontrole. Ele torna você uma pessoa prudente, mas não medrosa, mas não aterrorizada, não uma pessoa em pânico, não uma pessoa ansiosa. Então você tem que prestar atenção. Se o medo está te paralisando, está te impedindo de seguir adiante, de fazer o que precisa ser feito, você precisa parar, prestar atenção nisso e correr para a palavra, se encher da palavra, declarar a palavra e aí repreender esse espírito destrutivo do medo agindo na sua mente. Em nome de Jesus. Amém? Então se encha com a palavra de Deus, fique cheio do Espírito Santo, porque esse Espírito que Deus te deu, ele vai produzir em você poder, amor e equilíbrio. Amém? Se encha da palavra, seja cheio do Espírito Santo e a sua mente vai ficar cheia de paz. Você vai se encher de paz, você vai estar com pensamentos que vêm do alto, os pensamentos de Deus, busca as coisas lá do alto e você vai estar em equilíbrio, porque é esse Espírito que o Senhor nos deu. Se Ele nos deu um Espírito que produz amor, que produz poder e equilíbrio, então, se você não está em equilíbrio emocional, se o medo está te paralisando, se os pensamentos na sua mente são negativos, se estão aparecendo sintomas físicos diante dessa situação que nós estamos enfrentando, então pare, corra para a palavra, se enche da palavra, se encha do Espírito Santo, busca o Senhor no lugar secreto e se encha de poder, se encha de amor e se encha de equilíbrio, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu te dou graças, Senhor, por esta palavra ministrada ao nosso coração, que nós possamos viver nessa palavra. A tua palavra, Senhor, é saúde para todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, Senhor. E eu declaro em nome de Jesus, todo espírito de medo saindo agora dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu declaro em nome de Jesus poder, amor e equilíbrio sendo gerado pela tua presença, pelo enchimento do teu Espírito na vida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, toda fortaleza, tudo aquilo que está aprisionando a mente, está ocasionando sentimentos contrários, sentimentos de terror, de ansiedade, de pânico na vida desta pessoa. Eu quebro agora essas correntes no poderoso nome de Jesus e declaro que você é livre no poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus eu te dou graça, Senhor. Amém. Queridas, que essa palavra gere vida em seu coração. Amém? Esteja animado porque grandes coisas o Senhor tem feito. E logo, logo vai se manifestar. Creia, chame a existência, seja uma pessoa cheia de fé. Senhor, te abençoe mais e mais, em nome de Jesus. Amém.